Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver a mentalidade de um povo, determina o seu destino. Esse videozinho, sejam todos bem-vindos, se inscrevam nesse canal. Então, meus amigos, o progresso e a viabilidade da poupança, o técnico, o empresário e o poupador, o capitalismo e as causas do seu descrédito. Então, nós vamos tratar mais uma vez de como a esquerda, como a canhota vê as coisas, a visão progressista da economia e da política. E nós não podemos aceitar isso, porque são ideias retrógradas que não deram certo em lugar nenhum do mundo, só trouxeram desgraça, só trouxeram pobreza, morte e etc. Então vamos ver aqui que o progresso de uma civilização, ele não acontece por acaso, O efeito do trabalho, da poupança, a poupança é o acúmulo de capital, a pessoa vai acumulando capital, e assim os capitalistas, que é uma palavra pejorativa que a esquerda usa, gosta de usar, o capitalista pode comprar máquinas, ferramentas, para tornar a mão de obra mais produtiva na sua indústria, no seu empreendimento. Por exemplo, 100 pessoas trabalhando de forma artesanal produzirão muito menos do que 100 operários numa fábrica devidamente equipada com máquinas de última geração. A gente sabe disso. Então, se todas as pessoas cumprissem tudo, consumissem tudo que elas ganham, não poupassem nada, não haveria progresso. Só restaria a experiência adquirida e nada mais, A propriedade privada dos meios de produção estimula essas pessoas, os capitalistas, aqueles que guardam parte do dinheiro que ganham, aqueles que economizam, fazem poupança, para que eles usem esse dinheiro para comprar equipamento, para melhorar a produção, enfim, isso é o progresso. O que é a poupança, então? Para um homem de esquerda, o empresário, o empresariado, a inovação, a tecnologia, essa acumulação de capital, não são responsáveis pelo aumento da prosperidade. Pelo contrário, seria a exploração do trabalhador. Não. Em seu senso comum, o esquerda acredita que é uma entidade mítica, uma coisa assim chamada progresso, o responsável pelo surgimento das novas indústrias, que lhe oferecem produtos antes não conhecidos. Então, ignoram o fato de que o que contribui para a prosperidade e a acumulação de capital, a poupança, que possibilita o investimento e a aquisição de novos equipamentos, que são fundamentais para aumentar a produtividade do trabalhador, depende da pessoa. Nenhum progresso tecnológico funciona se não tiver o capital, não tiver o dinheiro, as máquinas necessárias para o provimento e acumulação acumulado para investir. A pessoa tem que ter dinheiro acumulado para poder fazer investimento. Então existem 3 grupos, responsáveis pelo progresso. Os tecnólogos, as pessoas, os inventores que buscam aperfeiçoar os processos de fabricação, a criação de novos produtos. E existe o grupo dos empresários que empregam os bens de capital, que dão emprego às pessoas, que usam a mão de obra, e os poupadores, que tornam o acúmulo de capital, a poupança, a possibilidade de investimento. Então, esses personagens, eles desempenham um papel fundamental no progresso da economia. O resto, a população, que somos nós aí, nós nos beneficiamos da atividade desse grupo. E o que reúne as condições mais propícias para os poupadores e empresários e tecnólogos construir o progresso e a instituição a instituição da propriedade privada. Sem propriedade privada seria impossível fazer isso. Então, a restrição dessa propriedade privada só pode impedir o progresso, trazer o atraso, com muitas situações que causam retrocesso ao padrão de vida dos que vivenciam essas restrições da propriedade, como estão querendo fazer agora no país. Então, vamos falar dessas restrições. As políticas públicas do governo, às vezes desastrosas e de desrespeito à propriedade privada, como é o caso da invasão de terra, a marcação de terra e terminando com a produção agrícola, os governos socialistas gostam muito de tomar terra das pessoas, como ocorreu na China, na ditadura de Mao Tse-tung, como na antiga União Soviética, com Lenin e Stalin. Esses desastres aí foram muito decisivos para o atraso da humanidade. Então, estima-se que 40 milhões de pessoas morreram de fome lá na China,
na época do Mao Tse-tung, e que durou de 1949 a 1976, por aí, até que ele morreu. E em cerca de 7 milhões de mortes lá na União Soviética, em 1932, 33, com o Holodomor, que é a palavra que significa morrer de fome em russo. Então, na Ucrânia e nas antigas repúblicas da antiga União Soviética, acontecia isso, eles tomavam as terras das pessoas e as pessoas não tinham o que comer, morrendo de fome. Então, como é que o progresso é possível, que a esquerda não admite? O progresso de um país só é possível se a esquerda os governos de esquerda deixar, conforme nós vimos, e ao contrário do senso comum dos esquerdistas, o progresso é possível, mas não é automático, não é independente, ela depende das políticas governamentais também. Depende da propriedade privada, depende da poupança, depende de uma série de fatores. Então, o progresso depende principalmente da criação de condições para que o capital acumulado, e que é o principal fator para isso, aconteça e que haja respeito à propriedade privada, e segurança jurídica, evidentemente. Porém, no Brasil, onde já não há mais segurança jurídica, nós temos uma esquerda voraz, que no poder eles delapidam, que só pensam em demarcar terra, tomar terra, demarcar as terras indígenas, propagar o socialismo, promover o assistencialismo, ao invés de proporcionar um desenvolvimento das regiões, apoiar o agronegócio, incentivar a indústria, cumprir as leis, cumprir a Constituição, garantir a ordem pública. Mas não, eles pregam impunidade, eles pregam a perseguição dos adversários políticos. As prisões estão cheias de pessoas que criticaram esses políticos corruptos aí. Onde é que se viu uma coisa dessa? Não tem transparência nem sequer nas eleições. Então, meus amigos, para não me alongar, o Guarazinho, esse que eu vou falar aqui para vocês, é um jornalzinho criado aqui, ó. Esse jornalzinho aqui. Tudo que eu falo aqui no vídeo está aqui no jornalzinho. Amanhã vocês vão poder acessar se quiserem, no Getter, ou no Instagram, ou no Facebook, o jornalzinho com esse assunto que eu estou abordando aqui hoje. São mais ou menos uns 30 vídeos, ainda faltam 28, que tratam justamente desse assunto, é super interessante. Então, esse Guarazinho, A Democracia do Lobo, é um panfletinho que é um grito de alerta para todos sobre o assunto de geopolítica do Brasil, do mundo, anticomunismo, soberania nacional, democracia, economia, educação, justiça, segurança pública e muito mais. E a direita está lutando sozinha contra esse monstro chamado lulopetismo, aliado ao bloco sino-soviético, ao bolivarianismo, ao Foro de São Paulo, às mídias, a oligarquias, sem poder contar com forças armadas, mais nada. Se você quiser receber o Guarazinho, mande o seu e-mail ali para o e-mail de contato e receba o panfleto em PDF de segunda a sexta, ou faça um WhatsApp, receba por WhatsApp, para se engajar nessa missão. Todo mundo tem que se engajar. Meus amigos, então, os grandes economistas têm certos adágios a respeito disso que eu falei aqui. Por exemplo, o Roberto Campos, que foi um dos nossos maiores economistas, ele dizia que o respeito ao produtor de riqueza é o começo da solução da pobreza. O Lech Walesa, que foi o presidente da Polônia, ele não era economista, mas ele era um homem muito atilado. Ele diz assim, o capitalismo não é um bom sistema, mas ninguém inventou coisa melhor. Concordo plenamente. Outro aqui, o Alex Tocqueville. Democracia visa a igualdade na liberdade. Socialismo deseja a igualdade na restrição e na servidão. Outro aqui, não é economista também, mas é uma escritora americana que muito defendeu o capitalismo e o conservadorismo. Ayn Rand, ela disse, o declínio da liberdade de um país é o declínio da sua prosperidade. Isso é evidente, nem precisa dizer, né? Chover no molhado. E um maior economista do mundo para mim, prêmio Nobel, Milton Friedman, ele diz assim, eu diria que neste mundo a maior fonte de desigualdade tem sido os privilégios especiais concedidos pelo governo. Então, quando o governo dá privilégios para uma classe e em detrimento da outra, a coisa vira o caos. Outro aqui, esse também não é economista, mas é um escritor e digamos assim, um filósofo, né? Napoleon Hill, ele disse, a lei da economia não respeita e nem tolera quem pretende receber sem dar. Claro que todo mundo tem que
a gente não pode só receber, a gente tem que fazer a nossa parte também. Meus amigos, espero que todos tenham gostado e vou deixar aqui para vocês um livro muito interessante sobre economia, tá de graça aí, ó. Esse livrinho aqui é do Ludwig von Mises, que é do escola de a escola dos economistas lá, da austríaco, né? Mentalidade anticapitalista. Tá no Instituto Liberal, no site dele, vocês encontram esse. Esse é um livro maravilhoso, um livrinho pequeno, de 100 e poucas páginas, que você pode ler facilmente e vai ensinar tudo o que é essa doença das pessoas serem esquerdistas e anticapitalistas, sendo que eles viajam para a Disney, eles têm os melhores carros do mundo, eles vão para o McDonald's, eles têm iPhone, eles têm um monte de confortos e dinheiros e regalia, mas sempre criticando o capitalismo. Mas então eles não conhecem o que é capitalismo, só isso. Ontem eu tinha falado nesse livro aqui, O Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Esse livro também é muito bom, está de graça na internet. Esse Milton Friedman é um papa, os melhores economistas que eu já li, esse aqui dá de lavada. Meus amigos, e um filme também para vocês terem uma consciência do que é o nosso Brasil, quanta coisa nós poderíamos fazer para resolver o problema do nosso rico país. A dica do filme, Fome e Seca no Sertão Nordestino. Está ali o link. É um documentário sobre a seca no Nordeste, principalmente lá no norte da Bahia, que é um dos países que sofre mais com a pobreza e sempre foi governado pelo PT e está daquele jeito. Então vocês tirem uma ideia, façam uma conclusão, vejam o filme e salta aos olhos o que a gente poderia fazer para ajudar aquele povo, mas ninguém faz nada, só ficam conversando fiado aí. Pessoal, muito obrigado e até amanhã.